Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa tarde a todos. É uma prova também, é uma escolha de prova estar aqui nesse momento. Ainda bem que estamos na presença de tantos amigos que passam a prova da paciência com a gente. Mas é um tema, né? Como todos os temas da doutrina espírita, eu costumo dizer que a gente que vem aqui fazer um estudo, na realidade, o processo primeiro é com a gente, né? Fica maravilhoso, porque a gente tem a parte da responsabilidade, mas é uma forma de se estudar, trazendo para a nossa vida, colocando de maneira a se analisar mesmo como é que anda o nosso conhecimento teórico com o nosso conhecimento, com o nosso conhecimento, não só conhecimento, mas as nossas experiências na vida do dia a dia. Essa lição que vocês receberam, essa página grandiosa com o título de examinadores, podendo levar para casa, fazer a releitura, nós vamos perceber que a escola é a mesma. A escola é a mesma onde todos nós nos matriculamos. É abençoada a escola terra. O que vai diferenciar são as classes. Cada criatura está matriculada numa classe diferente de acordo com as suas possibilidades. E como essas classes são diferentes, nós vamos observar também que eles vão ter materiais didáticos diferentes. O material didático utilizado na alfabetização é diferente de um curso primário, de um segundo grau, de uma universidade. Quando esse aluno se encontra pronto, o material didático some. Da mesma forma que uma construção, nós temos os andaimes, mas a hora que a construção, que o prédio está lá em pé, os andaimes não aparecem. E o que a gente pode chamar de material didático? São as provas, são os recursos, são as lições
que a vida nos oferece para efetuar o aprendizado no dia a dia. Como é que vai ser essa prova, esse processo didático? Diferente de acordo com o seu grau de possibilidade. Às vezes, na mesma família, né, mesmo pai, mesma mãe, mesmo tempo, mesmo coleguinha, escola, cada filho se comporta de uma maneira diferente, demonstrando que cada um é por si um grande universo, um maravilhoso universo de possibilidades e também ainda de limitações. Portanto, aquelas provas, é normal que seja diferente. Você não pode colocar para uma criança que está numa fase ainda de alfabetização questões de um curso superior. Não há o que se provar ali. Seria completamente incoerente uma situação dessa. Da mesma forma que um aluno já de um doutorado, se apresentado a ele uma historinha de alfabetização, ele poderia perder o interesse. Quer dizer, cada um é colocado de acordo com a sua sala, com o seu grupo, com as suas atividades. Nós vamos buscar a palavra prova no dicionário do Aurélio, e prova tem o significado de demonstração e de testemunho, pelo dicionário. Pelo Palhano Júnior, que é o nosso dicionário espírita, ele diz como prova: em espiritismo, diz-se da situação aflitiva que atesta a capacidade do indivíduo para superar as próprias imperfeições morais. Ora, nós temos imperfeições morais? Temos. Todos nós temos imperfeições morais. Então, o que são essas situações aflitivas, né? É aquele momento que a gente fala, puxa, estou com um problema, estou com um grande problema. E que causa à criatura essa aflição. O que ela responde diante desse problema? Na escola, quando o professor nos oferece um problema na área de matemática, o que ele na realidade quer um problema? O problema quer solução. E cada aluno, com seu desenvolvimento intelectual, vai oferecendo uma solução capacitada para resolver aquela questão. Tem aluno que vai desenvolver uma série de possibilidades, de fórmula para encontrar aquela resposta. Tem outros não, que tem uma fórmula melhor, mais eficaz. São tentativas da resolução daquele problema. Então, é isso que é a prova. E o que isso serve, segundo o dicionário espírita? Superar as próprias imperfeições. É um material didático para eu aprender a lidar com aquela situação. Então, conforme o companheiro Saulo leu, a 258 e a 259, ficou claro que nós, quando estamos na erraticidade, o que é erraticidade? É o período que compreende uma encarnação a outra. Naquele momento, é o momento que o espírito vai fazer a escolha das suas provas. Ele vai observar, vai analisar, de acordo com o quê? Quando nós vamos nos preparar para um concurso, ou para uma determinada situação, o que a gente se concentra mais? A matéria que eu sei de cor e salteado, ou a matéria que eu tenho mais dificuldade? É a matéria que eu tenho mais dificuldade. É essa que vai ser a matéria que eu vou eleger para estudar melhor, para ser avaliada melhor. Então, é quando o espírito, na erraticidade, escolhe essas provas. Por quê? Porque quando ele é espírito, fora do corpo físico, a visão dele é diferente de quando encarnado. Então, toda essa questão que hoje me é difícil, como espírito, não há dificuldade, a visão é outra. Só que quando você é testado, quando você se apresenta, é acionado ainda toda a gama de dificuldade, inclusive da vibração do próprio planeta e dos seus instintos ainda. Por isso que é tão fácil a gente falar do problema dos outros. Ah, mas é simples isso aí. Puxa, mas dieta é só fechar a boca. A pessoa não fala isso? Dieta é só fechar a boca. É a coisa mais simples. Fecha a boca, ué. Aí coloca aquela criatura de frente de um bolo assim, bem maravilhoso, chocolate com brigadeiro. Vê se é simples esse negócio de fechar a boca. Ou daquilo que tem a dificuldade, seja lá o que for. Então,
Essa coisa tão simples para quem está longe, é simples mesmo. Eu estou longe, eu estou vendo só a figurinha. O problema é quando eu me deparo com a tentação em si. Como é que está trabalhado o meu autodomínio? Ali é que eu vou me conhecer. Falar para o outro é fácil, né? A gente faz com muita facilidade. Então, vamos pensar nesse estudo em relação ao nosso comportamento diante de uma prova. Antes da prova, durante a prova e depois da prova. Eu resolvi estabelecer esse estudo dessa maneira, de uma forma prática. Vamos ver como é que a gente vê antes da prova. Por que é absurdo o espírito na erraticidade escolher as suas provas? Tem gente que fala assim, mas na erraticidade o espírito já escolhe. Vamos trazer para a nossa vida, que é uma pálida sombra do plano espiritual. Eu me programo na minha agenda até para compromissos que eu tenho mês que vem. Todos nós temos que marcar médico, aniversário de alguém, a gente se programa. A gente se programa porque vai fazer amanhã, dia de domingo, que é o encontro. A gente se programa para um almoço. Então, são os processos antes da preparação. E a gente, quando é novo, a gente pensa, será que eu quero constituir família? Quantos filhos eu quero ter? Aí, o que eu quero estudar? Qual a profissão que eu quero seguir? Perceba bem que mesmo que tenha um componente diferenciado, mas em algum momento surgem esses desejos, essas vontades. Pensamos nisso. Como é que vai ser meu companheiro? Como é que vai ser minha companheira? Aí a gente idealiza. É a casa da ideia. Como é que vai ser meu filho? Como é que vai ser o trabalho? Perceba que a gente idealiza isso desde novo, e é natural que a gente se frustre, porque isso é campo de ideia. Por isso o nome, né? Idealizar. É o ideal. Que é diferente da novela. É a vida do dia a dia. Nós passamos por esse processo, então, de escolha. Nós nos preparamos quando vamos receber uma pessoa em casa. A gente recebe de qualquer maneira? Não. A gente para pensar se tem um cafezinho, separa um copinho d'água. Quando vai se ter um bebê, a gente se prepara um quarto. A vida é feita de preparação. Todos nós nos preparamos. Quando a gente vai ter uma entrevista de emprego, a gente vai de qualquer maneira? Não. A gente se prepara. Se ele me perguntar isso, eu vou responder aquilo outro, eu vou com essa roupa, eu vou tentar ficar calmo. Quando eu vou encontrar uma pessoa que eu sei que vai acionar o que eu ainda tenho de complicado, a gente reza, meu Deus, que eu consiga me controlar, né? Que eu consiga... Na hora a gente não consegue, muitas vezes na hora a gente não consegue. Na maioria das vezes, talvez não consiga ser do jeito que a gente idealizou. Mas nós nos preparamos. Perceba que tem uma diferença entre se preparar e completar o que se preparou. Que às vezes as pessoas se cobram muito o espírito também. Se preparou. Ele tentou organizar aquilo da melhor maneira possível. Ele achou que estava pronto para encontrar aquela criatura e falar, meu querido, eu já te perdoei. Se preparou, rezou, fez com o coração. Às vezes na hora não conseguiu. E aí? É o fim? Não, vão ter outras oportunidades. E as nossas vidas são assim. São benditas oportunidades que o Espírito vem trazendo da erraticidade, essas vontades, esses desejos, esses planejamentos em várias áreas. Então, é natural. A pergunta também é a seguinte. Todos se preparam para um concurso, para uma prova? Todos os espíritos, todos nós estamos preparados? Quanta gente a gente conhece que vai fazer uma prova e fala assim, não deu tempo de eu estudar nada. Mas seja o que Deus quiser. É o famoso seja o que Deus quiser, não sei nem o que estou fazendo aqui, mas botei meu nome com uma letra bonita. Ele escolheu aquele comportamento? Escolheu. Então, é quando a gente começa a perceber que não houve também preparação. Ele foi lá do jeito que deu para ser. Aí depois, não deu certo também, eu não me preparei. Então, um círculo vicioso. Vai perder o tempo, perder o dinheiro e a paciência de muita gente, né? Então, a gente começa a perceber que a gente vai se responsabilizar por isso também. Então, a questão número 262A,
o plano espiritual, Kardec pergunta assim: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito. Então, o que acontece na realidade? Que a nossa liberdade aumenta de acordo com a responsabilidade. Assim é com a criança. Criança que não tem responsabilidade, ela não escolhe. Nós escolhemos por ela, nós decidimos por ela que ela vai à escola, que ela vai tomar vacina, que ela vai comer, que ela vai tomar banho, e deve ser assim, até que ela possa fazer essas escolhas. Então, Deus não poderia, né, a própria providência, a própria lei da vida não poderia esperar alguns espíritos de forma indefinida. Eles são trazidos para a Terra mesmo. São esses processos de nascimento que o cara, ele chegou. Você vê que ele não vem com muita preparação na área social, na área familiar. Ele vem. Ele vem para a própria necessidade do corpo físico mesmo, que ele ainda tem que ser trabalhado. A própria questão intelectual dele, dos pensamentos, diminuir a questão de instinto. Então, esses espíritos vão ter menos liberdade em função da pouca responsabilidade. E nós mesmo, quando estamos no plano espiritual, nós somos inspirados por inteligências, né, diretoras de trabalho. Vamos ser inspirados por ele. Quando o nosso guia fala assim: olha, é melhor você trabalhar isso aqui, está com muita dificuldade. O que você quer trabalhar um outro assunto se você não venceu essa questão aqui? Será que nós somos lá afoitos como somos aqui, né? Que a gente diz: ai, manda logo 5 coisas para acabar rapidinho. Às vezes deixam vir, né? Para a gente ver que não tem essa condição. Somente aquelas pessoas assim meio agitadinhas, deixa eu fazer logo 5. Não vai ser dessa maneira. Porque o fato de viver a lição não significa que assimilou a lição. É uma diferença. Você vai viver a lição e não ter assimilado aquelas questões. Quantas encarnações nós vamos ter que vir para trabalhar a paciência? Aprender a se autodominar, as impulsividades, muitas encarnações. Então, Chico Xavier, até no livro Evangelho de Chico, ele fala que todos nós que viemos espíritos, com exceção daqueles completamente alheios e alienados, ou seja, não tem noção de responsabilidade, todos nós sabíamos que viria à Terra com as suas circunstâncias, com as suas problemáticas. Todo mundo sabia que não vinha para cá tomar banho de água de rosas, nem para um domingo de festa. Nós sabíamos que escolhemos o planeta Terra próprio com a sua situação de plano ainda imperfeito, de planeta ainda de prova e expiação. Então, é natural que se na planeta Terra escolha a prova, o momento de vida, é natural que se encontre o que no planeta Terra? Ainda com problemas na área climática, espíritos ainda belicosos, gente como a gente complicada, situações ainda muito caóticas. Isso estava no grupo de escolhas. Aí eu pedi para vir à Terra, mas não pedi para nascer no Brasil, Rio de Janeiro, mas não pedi para nascer no calor. Ué, não deve ter estudado direito a geografia do Brasil, quando escolheu para reencarnar aqui. Porque senão saberia que ia passar por calor. É um país tropical. Então, às vezes, a gente se coloca assim muito naquela santa inocência. Ah, eu não sabia. Sabíamos sim. Sabíamos. Só que nós, como estávamos longe do corpo físico, e a visão do espírito é muito mais ampla, isso para ele era um detalhe que não se foi levado em consideração e que também não é de grande consideração. Nós é que tentamos botar uma lente de aumento nos problemas, às vezes, mais simples. Outra questão também, que o Saulo leu na 269, é
previstos só os fatos principais. As particularidades correm por conta da posição que nos encontramos. Ou seja, os acontecimentos da vida são consequências dessas escolhas e estão relacionados com a posição social escolhida. Bem, se eu escolher a posição social da pobreza, o que vem como vicissitude, como problemática da pobreza? Uma classe social pobre. Eu vou ter que resolver problema de habitação. Eu tenho problema de trânsito. Eu não vou ter no Brasil a pobreza, e tem países muito mais complicados que o nosso, na área de saúde. Nós vamos ter problema de higiene. Nós temos que vai agravar problema de violências. Olha a situação que não foi pedida. Mas quando você faz a escolha da situação de pobreza, toda essa situação, essa circunstância vai te envolver. E vai tentar te arrastar. O pobre, né, nós somos pobres, sofremos o quê? Uma coisa chamada contrariedade. Que é gente mais contrariada do que pobre? O pobre é contrariado. O médico não está lá, o ônibus não está lá, não sei o que ela não está lá, não sei o que não está lá, 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 meu salário não está lá direito. Um montão de coisa, não é contrariado? O que essa contrariedade, que eu não escolhi, mas escolhi a prova da pobreza, pode acionar em mim? A irritação, a cólera, o desespero e a revolta. Daqui a pouco estou eu revoltada com as contrariedades, né? Xingando Deus e o mundo e quem estiver do meu lado, porque eu estou sendo contrariada. Como é que eu vim parar aqui? Eu escolhi. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Nós escolhemos. A gente vai estar exposto a certas situações e nós vamos ser submetidos a um arrastamento que vamos ter que evitar. Então, nós vamos nascer na condição de pobres em áreas de moradores, de espíritos ainda bem complicados, que vai tentar nos arrastar e nos acionar situações muito difíceis. E é essa situação que eu vou ter que vencer. Quem escolhe a prova da riqueza? Ai, que maravilha. Não. Ele tem uma série de circunstâncias. Ele vai ter que lidar com a questão dos bens, sem se apegar demais nem ser pródigo. Ele vai ter que aprender a lidar com o poder. Ele vai ter que aprender a lidar com situações ali de amigos especulativos. Conhece amigos especulativos ao redor daquela criatura que ela está sempre insegura? Quem são os amigos realmente dele? Coisas que eu também não sei dizer o resto, porque só quem passa pela prova da riqueza que deve conhecer isso melhor. Mas às vezes a gente pensa assim, pedimos a prova, resolvemos vivenciar, né, a maternidade. E levantar de noite para esquentar uma madeira, pedimos? Para passar uma madrugada com criança chorando? Estava junto, só que a gente não sabia. Então eu costumo dizer que é o kit. Tem o principal e os acessórios. Aquela goteira em casa não foi principal. Aquilo é o acessório que vem na prova da pobreza. Esse trem que não sai nunca estava no kit. É porque a gente só quer ver o foco e esquece que tem os acessórios. Então, quando a gente vê uma situação, a gente repara, isso é o principal ou é o acessório? E lembrar também que nós vamos ainda reencarnar nos meios mais diversos. Nós vamos passar por várias situações para aprender, porque senão a gente não aprende a se colocar no lugar do outro. Aqui, por exemplo, nós temos o espírito, né, da Condessa Paula, que era uma mulher riquíssima, num ambiente social maravilhoso, né, nobre, num local lindo, e ela era uma mulher nobre, no seu espírito nobre, solidária, fraterna, e ela foi, após o desencarne dela, foi invocada para dizer, ela viveu, ela era bonita, amada,
e rica. E um maridão. Gente, ela teve... É a prova que todo mundo pediu, né? Vocês vão falar assim, mas olha só, como é que ela fala sobre essa prova. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo, no plano espiritual, porque ela fala assim, tendes razão em pensar que sou feliz, mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver experimentado um só desgosto real, juventude, homenagem, saúde e fortuna. Tudo que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. Ela afirma isso. Pois ela fala, no plano espiritual ela estava numa posição de espíritos felizes. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo. Na vida espiritual, e ficai certo que a minha última existência, essa última de riqueza, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por prova de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo, e antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras, eu, a dama nobre, ganhei, como vós, o pão com o suor do meu rosto, saturei-me de privações, sofri revés, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apreceis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, não tenhamos pressa, porque ela teve vidas e muitas vidas de miséria e de muito sofrimento. Você imagina a gente com o poder, na hora que é contrariado, o que nós faríamos? Eu tiro, às vezes a gente se vê em situações, pensa, se eu tivesse o poder. Aí quando eu penso o que eu faria, eu falo, graças a Deus eu não tenho. Iria complicar muito. Então a gente não sabe nem impedir. Depois, a questão 260, tem uma pergunta de Kardec para o plano espiritual assim. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso, resposta. Forçoso é que seja posto no meio social onde possa sofrer a prova que pediu. É necessário que haja analogia, semelhança. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso que se ache em contato com gente dada à prática do roubo. Ou seja, ele escolheu nascer entre espíritos malfeitores, sabia que passaria pela influenciação, pelo arrastamento. Se um espírito, ele quer ser, ele está vencendo a prova do alcoolismo, como é que ele vai saber se ele conseguiu? Como é que a gente sabe que já tem autodomínio? Quem gosta de doce não pode comer doce. Está perto do doce. Quem fuma? Quem está perto de gente que fuma. Às vezes você coloca uma criatura para trabalhar num bar, mexendo com bebida alcoólica, e ela não tem o menor desconforto. Aquilo para ela, e nada é a mesma coisa, até incomoda. Não é, ela foi colocada ali, mas aquilo para ela não é prova. Por que não é prova? Porque não é acionado dentro dela o autodomínio para ser trabalhado. Como é que nós sabemos que aquilo é problemático? Porque nós temos problema com aquela situação. Por isso nós estamos ali. Por que nós somos acionados com os nossos parentes, com amigos, em casa? Em que situações nós estamos sendo acionados? É ali a nossa dificuldade. Aquilo que eu tenho facilidade, eu não preciso ser testada. Quantas coisas nós passamos e não faz a menor diferença, e para o outro aquilo é um problema incrível. E assim nós vamos percebendo o que é prova e o que não é prova na nossa vida. A questão também do arrastamento, que o Kardec fala aqui, que a gente tem que lembrar,
quando você é colocado, sabia que ia passar pelo arrastamento. Quer dizer, você vive num meio onde só tem muito vício. Hoje em dia, principalmente, tem a questão das drogas. Todos nós sabemos, isso não é problema se falar. Nós sabemos que vivenciamos. Há problema na área de permissividade sexual, problema com as drogas químicas, problemas na área do álcool. Olha, nós temos uma série, nós estamos expostos, nós somos acionados, nós somos convidados, nossos filhos são convidados, é isso que nós vamos falar. Vai existir o arrastamento. Repare bem, quando a gente está na casa espírita, essa onda de vibração nos arrasta, nos convida a quê? A estudar, refletir, a orar, a se pacificar, a pensar em perdoar. Isso aqui nos convida a ir. Quando a gente chega nas vibrações do dia a dia lá fora, o arrastamento das próprias vibrações é ainda para impulsos. É ainda para questões de vício. O arrastamento existe? Existe. A questão é, ele é irresistível? Não. Não é irresistível. O que o espírito escolheu passar naquela prova? Agora 264. O que é que dirige o espírito na escolha da prova que ele queira sofrer? Resposta: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas que o levem à exposição 10 e a progredir mais depressa. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Mais uma vez. O que é a prova do vício? Viver no meio de gente viciada. Se não é desenvolver uma coisa que nós podemos chamar resistência moral. É quando a gente olha aquilo ali e fala, olha, eu vou dizer uma coisa, isso não me atrai. Isso me atrai, mas eu não posso mais. Eu fiz uma escolha pela vida, eu fiz uma escolha pela saúde, eu fiz uma escolha para ser modelo dos meus filhos, eu fiz uma escolha de não ter cárcere, nem algema e nem ser refém de nada. Foi a escolha que eu fiz. É difícil? É. Mas é a resistência moral. Um dia muito difícil. O segundo dia difícil, o terceiro dia difícil, e conforme a criatura vai desenvolvendo a sua vontade, ela vai conseguindo aplanar esse grande obstáculo. Então, por que o espírito escolheu nascer ali? Para tentar a prova de resistir ao vício. Se ele sucumbir, retorna. Quantas vezes foram necessárias para ele aprender a conviver, a olhar e falar, isso não me aciona mais vontade. Eu já olho para isso, eu olho uma bebida e aquilo me dá incômodo, o cheiro já incomoda, essa maneira das pessoas se comportarem com esse vício já não é mais o meu interesse como espírito. Até que um dia ele se comporta dessa maneira, como alguma coisa que realmente não o acione de forma mais séria. A questão 644, Kardec perguntou assim, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representam a causa primária de muitos vícios e crimes, ou seja, ele nasceu ali. Não é certo, então, que, já não tem outro jeito? Ele vai ser um viciado, ele vai ser um criminoso. Resposta. Aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Olha o que o espírito escolheu como prova. Mérito de resistir. Nós podemos também pensar como é que nós nos vemos diante da prova, no momento da prova. Tem gente que fala assim, na hora da prova, que chega e olha lá a folhinha, né? Vamos imaginar uma prova assim escrita, né? Ai, não estudei nada, pega a prova e roda ela assim, não sabe nem por onde ela começa. Outros falam assim, ai meu Deus, que desespero isso aqui, não vejo a hora de acabar o horário para eu poder devolver isso o mais rápido possível. Entra no desespero. E outros falam assim, puxa, eu me preparei tanto para isso aqui,
Deixa eu fazer isso aqui com calma. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui meio capciosa, uma casquinha de banana que queira me pegar. Deixa eu examinar isso aqui com cuidado para saber o que esse examinador está realmente querendo, para eu não me equivocar da resposta errada. E assim, nós vamos vendo os diferentes componentes das nossas provas. Todos nós aqui passamos por provas. Repare que, às vezes, quanto mais a gente resiste, às vezes, a situação mais insiste. Não tem um caso que é assim? Quanto mais eu resisto, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. É mentira isso, que não parece assombração porque você mais reza. É porque você, na realidade, você não está orando, você está querendo fugir que aquela situação receba um raio divino e suma na tua frente. Eu sei porque eu passei por isso há pouco tempo. Dá para tirar isso, dar um raio divino, desmontar essa pedra da minha frente? E a gente fica imaginando a solução divina. Não, eu estou sofrendo aqui, mas numa hora Deus vai chegar, vai colocar tudo claro para todo mundo entender e vai me tirar dessa situação de provação e eu vou conseguir. Olha que coisa vaidosa, meio vitoriosa, né? A gente vai ser tirado daquela situação com glória. E eu esperando, e os meses passando, e bebendo cálice. Não, esse mês agora vai me tirar dessa situação, e a situação não acaba. Até que foi numa prece eu percebi assim, vou conseguir vencer. Só que nossa ideia de vencer uma luta é vencer de forma vitoriosa, bonita. A gente não quer vencer por baixo, a gente quer vencer por cima, com a nossa cabeça. Nós fomos educados para vencer. E nós oramos, nós vamos vencer, nós temos amigos espirituais, nós vamos vencer. Eu tive um colega que virou para mim e ainda falou assim, pois é, você está passando por essa situação, sabe por quê? Você não tem uma boa religião. Deus te abandonou. Porque se você tivesse Deus como eu tenho, eu não vivia isso. Olha a outra prova de calar a boca e lembrar, aí foi quando eu entrei em prece, que você começa uma porta fechada, a outra porta fechada. Não, aquela dali vai estar aberta, né? Não, está fechada. Aí você, se você bobear, você quer fugir, né? E o plano espiritual vem dizer, olha, o que é para você vencer? Vai acabar sim bem, mas o que é acabar bem para você? Será que acabar bem para você é acabar bem essa situação? Ou não será vivenciar toda a situação que tem que ser vivenciada? Isso é acabar bem. Então, nós vamos percebendo que essa situação repetitiva está nos alertando para aprender. A gente muda de local, se muda. A gente muda de companheiro e companheira. A gente muda de local de trabalho. A gente vai mudando e a situação volta com a outra pessoa, no outro bairro, no outro trabalho. O que você percebe ali? Está me perseguindo a situação. Não, você não resolveu. Enquanto você não resolver, a lição não terminou. Ela vai, é como a algema. Quanto mais você puxa, mais ela vai apertando. A situação é para que você caminhe com o aprendizado, não é para fugir. Então não adianta falar, não quero ver isso. Não, vai ter que ver. Vai ter que viver, vai ter que chorar, vai ter que sofrer, vai ter que passar pelo processo de dor e aprender. Que aquilo não termina dessa maneira. Termina quando chegar um fim. Só que a gente quer antecipar um pouco esse fim. Outra questão é a questão que eu falei aqui, entrar no desespero. É aquele momento que a pessoa, né, a dificuldade ela não é tão grande assim não, mas o desespero faz com que a situação aumente. A pessoa não escuta nada, ela só grita, berra, chora, se desespera, parece um disco assim. O próprio mentor espiritual quer chegar perto, é quase empurrado para longe, tal a mente dela, encerra numa única ideia de não aceitação, que ela não ouve. Ela está dentro do olho do problema. Por ela estar dentro do olho, ela não olha. Por isso que quem está fora, olha melhor. É o momento que você sai e fala, isso não vai parar agora.
Eu vou ter que passar a administrar essa situação. É quando ela deixa de ser mais visceral. Você olha a situação com mais inteligência, menos emoção e mais inteligência, racional. E vai tilindando ela aos poucos. É a questão também, quando a gente pensa, né, nessa do desespero, a criatura sempre se sente injustiçada por passar por um problema. Nós temos que lembrar, uma vez o Dr. Herman trouxe uma situação que disse o seguinte: não existe a figura do injustiçado. As injustiças existem. O ser humano ainda é muito injusto, mas o injustiçado não tem. Então eu vou encontrar uma pessoa injusta, mas eu não estou sendo injustiçada, porque eu só estou passando por isso. Ou é expiação, ou é processo de prova. A figura do injustiçado não me cabe. Então aquela questão de vítima não cai mais bem. Ai, tadinha de mim. Quanto mais eu penso, mais eu choro, mais desespero. Só piora. Só piora. Às vezes a gente só piora aquelas situações. Outra questão é que a experiência adquirida pela luta nos torna espíritos, né, mais resistentes e fortalecidos. Esse fortalecimento deve ser constituído para sermos mais fraternos, mais compadecidos, mais tolerantes com o outro. Porque quando a dor chega para mim, eu penso assim: puxa, dói, não dói? Dói, dói. Se dói em mim, dói no outro. Então eu vou aprender a olhar o outro com um pouco mais de respeito. Agora, não é para eu fazer assim: eu passei por isso, não passei? Agora você que passe. Tem gente que se torna amargo pela prova que vivenciou. Uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada. Também você sabe o que eu passei na minha vida? Passou e aprendeu o quê? Aprendeu a ser amargo? Aprendeu a ser mal-humorado? Então não aprendeu nada. Viveu, mas não aprendeu. A lição não foi assimilada. Deus não quer a gente aqui mal-humorado, carregando cruz e corrente, arrastando corrente como homem penado. Na hora da dor, é a hora da dor. É hora de chorar? É hora de chorar. Mas peraí, a vida inteira chorando, não. Tem a hora da alegria, tem a hora de dançar e tem a hora, olha, isso aqui eu não posso resolver, então está resolvido. Não tem solução, eu não consigo a solução, solucionado está nesse momento. E tem que continuar a minha vida, tem que mostrar a vida alegre. Porque senão eu vou arranjar problema nas outras áreas que eu não tenho. Se eu estou com um problema no trabalho e me comporto em casa assim, eu vou ter um problema familiar que eu não tinha. Eu vou passar a ficar doente, eu vou ficar entristecida, eu vou entrar num processo de depressão e vou morrer num espirro, numa gripe. Uma gripe me leva. Por quê? Porque eu vou me abater, os anticorpos vão lá para casa de não sei da onde, eu vivo de tristeza, meu corpo não reage, ai, 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 bonitinho, aquela depressão, e eu com peninha de mim, veio uma gripe, morre de resfriado, simples. Ainda vou responder por quê? Suicídio inconsciente. Olha o problema, saiu antes da hora. Por quê? Olha a complicação que a gente passa a arrumar. Outra coisa que a gente tem que pensar, quando a gente passa por esses problemas mais sérios, sobre a transitoriedade da vida. Como é rápido, como voam as coisas, né? Como as situações nos pegam, né, de surpresa, o que realmente foi importante, o que na vida realmente importa. E lembrar também que Deus não é pai punitivo, Deus é pai educativo. Então nós, quando levantamos nossos filhos no inverno, chovendo e frio, 5, 6 horas da manhã para ir para o colégio, não é punição. É amor. É processo de educação. Isso a gente tem que ter na nossa consciência. Ninguém está sendo pai punitivo para botar o filho fora da cama para poder estudar. Outra forma também, que a gente às vezes pensa, que alguns espíritos que passam a prova de uma cama, né, a existência, às vezes, padecendo uma existência numa cama, não tem proveito. Tem sim, às vezes. E outra coisa, nós temos o hábito de dizer assim, e ele está passando por essa prova, e significa que
pecado dele é imenso, né? Eu não estou passando, o meu é pequenininho. Não é assim não, gente. Às vezes, primeiro que o espírito pode não estar fazendo um processo de expiação. Ele pode estar fazendo um processo de sensibilização e parar e refletir a dor do outro. Cada espírito conhece a sua necessidade e só quem sabe da vida dele é o mentor espiritual, Deus e ele. Então, nós temos que parar com essa questão de sabereta espírita. Tá com a perna quebrada e quebrou a perna de alguém. As coisas não funcionam dessa maneira. Isso não é uma matemática, sabe? Chega a ser até um pouco, né, infantil essa forma de ver a vida. O meu problema não é pior do que o outro, nem melhor do que o outro. Ele é só a minha situação de dificuldade. E às vezes o outro está passando por aquilo, não é porque ele tem mais pecado do que eu, não. É porque ele já tem condições de ser testado naquela dificuldade que eu não suportaria. Me levaria ao desespero e a um desencarne precoce. Ele tem condições de suportar aquele fardo que eu talvez não tenha. Então, isso nós temos que levar em consideração quando vemos a aprovação do outro. Outra questão também é das pessoas que durante as suas provas suspiram pela morte, né? Nós falamos isso um pouco. Então, processo de inconformação, depois da inconformação com a prova vem a rebeldia, depois da rebeldia vem a falta de fé, estou desamparado, pô, Deus não está comigo, aí vem o desânimo, deprime e vai. Só que tem uma situação, aquilo que a gente não resolveu aqui na Terra, não vai resolver no plano espiritual. O plano espiritual é o local de programar a vida, mas o palco das lutas é a Terra. Aquilo que você ligou na Terra tem que ser desligado na Terra. A morte não vai resolver problema nenhum, vai ter que retornar. Então, no livro de Chico Xavier, ele coloca, né, a questão dos remédios, perguntaram para ele, você tem medo de desencarnar, Chico? Né? Qual o teu medo? Aí ele escreve assim, olha, desencarnar para quê? Para entrar outra vez na fila, pleiteando um novo corpo no mundo? Vamos aproveitar ao máximo. Se já estamos aqui, vamos permanecer aqui pelo tempo que nos seja possível. Uai, quanto mais pudermos demorar no corpo, melhor. Então, é essa questão, morrer, vai entrar na fila, vai ter que arranjar uma família novamente, vai ter que passar pela infância, que é processo de entorpecimento, vai chegar a ter consciência de si mesmo lá pelos 20 e poucos anos, dependendo da maturidade, muita gente com 30 e pouco. Olha só, tem gente com 60, e aí? Então, a infância é maravilhosa, para o espírito não é, para o espírito a infância é uma doença. É um processo de entorpecimento das faculdades. Então, vamos embora para aqui. A gente já está aqui mesmo, gente. O mais complicado já aconteceu. A gente já acostumou com o calor, com o problema do trânsito. Agora é fortalecer as nossas decisões. Depois, o comportamento da gente depois da prova. Quando a gente termina uma prova. Alguns são completamente indiferentes. Alguns se justificam pelo próprio fato, né, de não terem se comprometido com a prova. Outros, né, são espíritos ainda desencarnados, mas que não chegaram nem a conhecer e a entender que estão desencarnados. Nem perceberam o processo. Vão e voltam sem entender que veio e que voltou. E outros vão passar pelo processo de recolhimento, vão pensar, vão se ver, vão pensar assim, puxa vida, não fui completista, né? A maioria de nós não é espírito completista. O que é espírito completista? Que deu conta de todas as programações que ele se efetuou. É muito difícil. Nós mesmo, tem coisa que a gente olha na agenda, não, remarca, né? Assim que a gente faz? Ó, remarca, deixa para outro dia. É da vida, a gente não consegue ser espírito completista. Então, vamos tentar dar conta do máximo que a gente puder. Mas sem essa loucura também. Vamos fazer nossa mais boa vontade. Então, nós temos um provérbio turco que diz o seguinte. Eu anotei aqui. Ó. Um provérbio, existem 3 coisas que os homens não conseguem escapar. O olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. São 3 coisas que não conseguimos escapar. Então, esse olhar da consciência
Então não vem julgamento. É o processo quando você se reavalia, isso funcionou, isso não funcionou, eu vou ter que retornar para ver essa situação. O espírito fica na erraticidade, observando, pesquisando as suas dificuldades, programando novas tentativas para um novo retorno. Até que de progresso em progresso, de vida em vida, ele vai aumentando em sabedoria, vai aumentando em discernimento, e a vida dele vai se aformoseando pelo espírito dele, até que um dia ele se torne um espírito de pureza. E quando esse espírito é puro, não há mais necessidade de ser testado, porque o que está pronto não precisa passar por prova. Ele está pronto, é um espírito pronto. Chico, falando com Emmanuel, disse assim: achei interessante a sua definição da vida como sendo um somatório de dificuldades. Para nós, os espíritos internados na Terra, nada mais certo. Então ele fala que o tempo já vivido me fez perder a vista do somatório dos meus obstáculos, e não digo que me habituei a eles, porque seria omitir a verdade, mas a compreensão que devo esperar por eles me faz erguer o corpo cada manhã. E depois de rápida prece, pergunto a mim mesmo: que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? Então, quando a gente pensa no dia de hoje, hoje mesmo, sábado, quais foram as escolhas que nós fizemos para hoje? Como nós nos preparamos para o dia de hoje? Como nós enfrentamos o dia de hoje? E no final, à noite, quando a gente avaliar, como Santo Agostinho fala, esse dia de hoje. Eu não fui legal com aquela situação. Puxa, eu podia ter tido um pouquinho mais de paciência. Pô, na hora que aquela criatura me acionou, eu podia ter entrado em prece. Pô, podia ter calado a boca, não era preciso responder. E a gente começa a voltar, a fazer esse processo de maêutica, com as nossas respostas se tornando perguntas. E a gente aprendeu? Não, mas a gente foi responsável já, não é? É um comportamento mais responsável. Então a gente dorme, pedindo aos guias espirituais que durante o nosso horário de repouso do corpo físico, mas de grandes tarefas ainda para o espírito, nós possamos ser levados para locais de estudo, de aprendizado, que no momento daquela prova os nossos guias e mentores, benfeitores espirituais possam nos demonstrar, nos ajudar a nos preparar para essas tarefas mais difíceis. E quando amanhecer o dia, assim como as reencarnações, um novo sol chega, trazendo a alegria de um novo dia, trazendo a promessa de novas esperanças. Eu não preciso recomeçar na próxima reencarnação. Eu posso recomeçar amanhã. O que não funcionou hoje, eu recomeço amanhã. E perguntando: Deus, o que tu aguarda de mim no dia de hoje? Me ajuda, Senhor, me prepara. Todas aquelas situações que começaram a sentir aquela aflição, aquele sentimento ainda de contrariedade, eu me lembro assim: está aí o que o Senhor quer de mim hoje. Ele quer que eu consiga superar essa situação com um melhor sentimento, de uma forma como Cristo ensinou. Se eu ainda não consigo ser perfeita, mas eu já me proponho a melhorar a cada reação, prendendo esses instintos e utilizando o sentimento que Jesus ajudou a todos nós a construir e vamos continuar construindo. Então, essa encarnação que nós assim, nos encontramos hoje com as nossas provas, ela é proporcional às nossas dificuldades. Se elas são muitas e difíceis, significa que nós já estamos num nível mais complexo de provas. Não são aquelas provas mais simplesinhas. Conforme nós vamos evoluindo, essas provas vão tendo mais complexidades. E nós podemos ficar assim: que bom! Significa que nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo, não estamos sozinhos, estamos amparados por todo esse plano espiritual e que, com certeza, ao acordarmos ou durante o nosso dia mesmo, falamos: Senhor, do fundo dos nossos corações, o que Tu aguardas de nós no dia de hoje, mas ajuda-nos, Senhor, a sermos melhor do que ontem, a sermos melhor
e superarmos as nossas dificuldades, oferecendo a Ti, Senhor, o testemunho daquilo que aprendemos com Cristo. Mais tolerância, mais paciência, mais compreensão, que essa vida passa rápido demais, muito rápido. E quando nós chegarmos no plano espiritual, possamos ter como aluno responsável e estudioso, fiz da melhor maneira possível. Que Jesus abençoe a todos nós, aos corações, não perfeitos, mas a nós corações de boa vontade, que buscam aqui se melhorar a cada dia, com calma e muita ternura. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar.
Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral
sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados,
dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.